E agora, no segundo bloco, nós voltamos com o Tribuna Livre e a palavra com Alisson Bisteni. Vai falar um pouco aí do plano de governo da sua chapa para Rio Branco. Alisson. Nós procuramos desenvolver esse plano de governo ouvindo a população. Nós participamos, aproveitar para mostrar para a população nosso plano. Ok, mostra aí. Nós tivemos essa preocupação de ouvir nas 10 regionais, em torno de 1.400 pessoas, em 70 bairros de Rio Branco, onde a gente ouviu todos os eixos programáticos que nós temos, em 7 eixos programáticos: saúde, educação, infraestrutura, esporte, cultura e lazer, na gestão participativa, né, transparente. A gente teve uma dificuldade na transparência, porque no portal da transparência da Prefeitura a gente não consegue alguns números, que é importante. Isso é um papel que o nosso plano e o que nós vamos fazer a partir do dia 1º de janeiro de 2017 é dar notoriedade às ações públicas da Prefeitura no nosso portal da transparência, porque a gente entende que não há maior fiscalizador do que a própria opinião pública. A população é que vai ajudar ao combate à corrupção, tendo essa transparência, a translucidez das nossas ações. E é assim que nós vamos trabalhar. Nosso plano de governo na área da educação, a gente observou que precisa ser avançado, né? Como a própria professora Socorro Nery colocou, que é especialista na área. Por exemplo, foram prometidas 20 creches e apenas 8 foram construídas. A gente precisa avançar. Nós temos as creches com o berçário, que não, nessa fase do berçário, né, da criança do 0 aos primeiros meses de vida, que não tem essas creches condições de atender. E nós precisamos melhorar. Também, ainda esse modelo integral, nós colocamos dentro do nosso plano de governo que nós vamos avançar. Nós queremos construir, alocar mais escolas para o período integral, porque ainda no governo do prefeito Angelinha, que foi implementado apenas uma até hoje, né? Então, dentro do nosso plano de governo, nós vamos também trabalhar as escolas integrais. E na área de saúde, a gente houve um avanço na reforma, na reformulação física de alguns módulos de saúde, porém, a população necessita de profissionais, de médicos, de cirurgiões dentistas, de enfermeiro, da medicação, quando ele procura o atendimento de saúde. E isso precisa ser avançado. E dentro do nosso plano de governo, nós vamos construir um centro para a saúde da mulher, um centro para a saúde do homem. Nós vamos levar até o 3º turno de atendimento, porque a gente entende que aquele trabalhador que sai cedo de casa, leva o seu filho para a escola, depois passa a tarde toda no serviço, qual é o horário que ele vai buscar o atendimento em saúde? Se 5 horas os postos de saúde estão fechados. Nós precisamos estender isso para o 3º turno, para acabar também com as filas da madrugada, para exatamente esse pai de família não ter que sair de casa a 1h da manhã para buscar uma ficha. Então nós vamos estender esse 3º turno de atendimento. Agora minha vez. Pois eu queria aqui, Narciso, mas eu não estou... eu quero colocar para você a palavra e fazer uma pergunta também para você, como Bosmi. Até que ponto, hoje, nas eleições municipais, por exemplo, da capital, planos de governo influenciam? Pronto. Nós estamos sintonizados. Estamos sintonizados. Porque a gente sabe que a eleição é emocional. Professora Socorro e Alisson. Mas tem que ter. Claro. Se vocês houvessem chegado aqui sem um plano de governo às mãos, seria a primeira reprovação que nós iríamos fazer. Sim. É verdade. Olhou para mim, eu estou confirmando. Agora, eu faço aqui um detalhe. Isso é só uma formalidade. Narciso, não tem... Pois Osmir, deixa eu concluir que é uma... Deixa eu concluir. Diga. Aí eu quero... Daí advém a minha pergunta. O Brasil não é de agora, nem é dessa era, não. É anterior,
mesmo até República Velha. a República Velha. Foi construindo um Estado que foi se agigantando e acabou não cabendo mais nos seus orçamentos. Nem a despesa da União cabe nos orçamentos da União, nem o dos estados do Estado e nem a despesa do Estado. Quando eu digo que é uma formalidade, Osmir, porque você fazer um diagnóstico do que precisa ser feito dentro de uma cidade problemática como é Rio Branco, você faz um plano, a coisa mais linda possível. Agora, eu pergunto... A execução. A minha pergunta é a seguinte. O Marcos Alexandre já viveu a experiência de saber o tamanho do orçamento da prefeitura, o quanto do seu orçamento está compulsoriamente comprometido. Não sei se é o caso, ou se você se assessorará à altura também de ter essas mesmas informações. Eu pergunto, este plano de governo cabe dentro do orçamento da Prefeitura de Rio Branco, na visão da aliança do Marcos Alexandre com você? E a mesma pergunta eu faço, esse plano de governo é suportável pelo orçamento da Prefeitura de Administração de Rio Branco? Depois de você responder, eu quero fazer uma discordância do que o Narciso colocou, mas pode responder à vontade aí. Depois eu quero começar dizendo que, para mim, o prefeito Marcos Alexandre, o plano de governo não é uma mera formalidade. Ele, de fato, é um plano de governo. São compromissos aí assumidos e que nós vamos nos empenhar em dar conta de cumprir. Evidentemente, Narciso, que você tem toda a razão quando você pergunta se esse plano cabe no orçamento. Nas discussões que nós fizemos, nesses vários encontros que discutimos, das muitas propostas que a comunidade fazia, nós tínhamos como critério fundamental a proposta ser ou não possível de ser executada. Se ela caberia ou não dentro do orçamento. Evidente que se perguntar para mim, que sou especialista em educação, que já fui gestor de assistência social, que faça um bom diagnóstico dessa área e que faça o melhor plano possível para essa área, evidentemente que eu vou fazer um excelente plano, né? Quer dizer, ideias a gente tem. Agora, se esse plano cabe no orçamento. Então, todos os 183 desafios aqui colocados são compromissos que cabem dentro do orçamento. O prefeito fazia essa discussão o tempo inteiro. Nós não vamos colocar nada no orçamento que não possa ser executado. Nossa. Evidentemente que nesse período, a prefeitura tem 780 milhões de orçamento, mas a grande maior parte disso está comprometido. Há uma discussão hoje que se faz no âmbito da gestão dos prefeitos municipais de que é preciso fazer uma repactuação com a União, porque há muita... A Constituição Federal... Dos estados aí, né? A Constituição Federal de 88 repassou muitos encargos para as prefeituras, para os municípios executarem, mas ao mesmo tempo não repassou a receita, os recursos correspondentes, de modo que os municípios estão todos ali no limite, né, da sua capacidade de investir, porque se for além daquilo que pode ser feito, vai causar realmente um desarranjo que certamente será muito prejudicial. Mas eu gostaria apenas, Osmir, pegando aquele 1 minuto anterior ali do Alisson, lembrar o seguinte: a Prefeitura de Rio Branco ganhou recentemente um reconhecimento da Controladoria Geral da União que a coloca como a 5ª prefeitura mais transparente do Brasil, entre as capitais, de modo que esse é um dado de um órgão federal que atua exatamente fiscalizando as contas municipais. Então, eu penso que é preciso que a gente tenha muito cuidado, né, para reconhecer o esforço de toda uma equipe que vem trabalhando e de um prefeito que é extremamente dedicado, apontar aquilo que precisa ser apontado, mas reconhecendo o esforço, o controle, a responsabilidade fiscal, que são caros realmente, né, ao nosso prefeito. Nosso plano de governo é um plano exequível, é um plano que nós tivemos o cuidado de trabalhar dentro do orçamento que a Prefeitura disponibiliza hoje, 780 milhões, que está comprometido com recursos humanos 369 milhões desse recurso, sendo que 770 cargos comissionados, que é de livre nomeação do prefeito, só aí já tem 32 milhões alocados para esses cargos durante o ano.
Então, a gente sabe que nós vamos ter que usar de uma equipe técnica para propor dentro do orçamento da União projetos que venham ser executáveis aqui na nossa capital. A gente vai municiar esses técnicos de informações, fazendo com que a prefeitura tenha computadores, poder digitalizar todo o serviço, né, da prefeitura, modernizar o serviço da prefeitura, para que projetos serem acompanhados, né, também usar as emendas de bancada, as emendas parlamentares. Nós temos hoje uma equipe de parlamentares que, independente das cores partidárias, tem trabalhado muito em todo o estado e não vai ser diferente em Rio Branco, né, mesmo sendo o prefeito do PT, o senador Gladson, o senador Petecão, o deputado Flaviano, a deputada Jéssica Salles, tem alocado os recursos e a gente espera que a partir de janeiro de 2017, que realmente todos esses parlamentares, mesmo os que são do PT, possam nos ajudar na busca de recursos necessários para que a gente venha desenvolver os nossos programas que a gente colocou no nosso plano de governo. Narciso, deixa eu fazer só uma observação seguinte. Eu discordo completamente de dizer que o plano de governo pode até ser, muita coisa não seja realizável, mas ele é extremamente necessário. E eu vou dar aqui um exemplo. Você não pode ser candidato, pode dizer, o que você vai fazer? Não sei, vou ver depois que assumir. Não existe. Depois tem o seguinte, uma das melhores administrações municipais, eu assisti a palestra dele em Brasília, é o prefeito de Santos. Ele não só trabalha com plano de governo, mas com metas. Metas a serem atingidas por cada secretaria. E eu acho que, se você ganhar ou se você ganhar, vocês têm que pegar os seus secretários e dizer, nossas metas em cada secretaria são essas. E eu já vi aqui no Acre, e eu não vou dizer o nome para não prestigiar, mas eu já vi aqui no Acre, acompanhei de perto, governadores que todo mês faziam uma discussão de metas. Olha, como é que foi cumprido aqui, aqui não foi, né? Por que não foi? Ah, faltou dinheiro. Sim, mas você procurou. Há uma necessidade de uma discussão. Claro que eu concordo contigo com uma coisa. É preciso fazer um pacto federativo. Não há condições dos municípios brasileiros continuarem da jeito que estão. Um dia desse nós fizemos uma discussão aqui com o prefeito, que eu e você perguntamos para o prefeito quanto é que você tem para investimento. Ele disse o quê? 0. Não é isso? Então, em parte, você tem razão, mas não anula a necessidade... Osmir, Narciso, só um minuto. Eu tinha feito uma pergunta, nós estamos tratando aqui de plano. A pergunta que eu tinha formulado era o seguinte, até que ponto o plano, traduzindo para o popular, consegue voto? Você disse que era uma formalidade. Então, eu estou entendendo, o Osmir tem razão. Quando diz que ninguém vai chegar sem um plano. O Osmir, professor Socorro, nesse programa, ele procura sempre sair bem na tela. Diz que é sair bem na foto, ele procura sair bem na tela. É a retórica, ele é bom na retórica. Eu comecei dizendo, se vocês não tivessem trazido o plano, vocês seriam censurados por ele. Então eu não estou desconsiderando o plano. Mas olha o que você disse em segundo lugar. Estou dizendo... Se cabe no orçamento. Agora eu quero saber se arranja voto para a chapa. Os planos são tão costumeiramente banalizados que acabam se tornando irrelevantes. Entendeu agora? Não. Entendeu? Por quê? Vou pegar aqui um exemplo. O seu candidato fez um plano de governo em 2012. Se você olhar, ele cumpriu 4. Então não é irrelevante, não. E eu queria, inclusive, lembrar da sua fala, Osmir, que eu concordo plenamente. É preciso estabelecer metas. Eu sou cria, eu diria, da gestão pública, né? Desta esfera de governo. Mas o prefeito Marcos Alexandre já faz isso. A professora, é um instrumento, assim. Ganha voto, um plano de governo ganha voto? Eu penso que o prefeito... O eleitor que nós temos... O prefeito que nós temos, o prefeito Marcos Alexandre... Com certeza, nós temos dificuldade. Astério, eu penso que o prefeito Marcos Alexandre, ao inaugurar esse novo jeito de fazer política, dialogando com a comunidade permanentemente,
ele acabou fazendo com que a comunidade compreendesse a importância do plano. Porque ele discute com a comunidade olhando o plano. Todos os secretários trabalham com plano. As metas são a partir do plano. De modo que eu penso que ele, pedagogicamente, já mostrou para a comunidade a importância do plano de governo. Alisson, ganha voto, Alisson. Dá para ganhar voto com plano? No nosso plano de governo, nós vamos ter o orçamento participativo. A população, nas regionais, nós vamos criar os conselhos, onde vai ter a participação dos usuários, a participação da população, dos especialistas, para discutir dentro do orçamento quais são as emergências para cada regional. Nós nos preocupamos em fazer esse planejamento participativo e transparência para que a nossa resolutividade das ações seja o mais rápido possível. Não dá para ficar obras sendo prometidas para um determinado ano e ficar para o ano seguinte, ser inaugurado à beira das eleições. Isso a população já está descrente, né? Obras não concluídas e, quando concluídas, mal concluídas. Então, a população vai nos ajudar a também fiscalizar, porque, assim como a professora colocou, a professora Socorro Nery, nós também, Osmi, acreditamos que temos que estabelecer as metas para ser cumprido. E é assim que a Eliane e o Alisson vão trabalhar a partir de 2017. Ouvindo a população, nós temos aqui um programa do gabinete itinerante, junto com todas as ações da prefeitura, com todos os secretários, em todas as regionais. Nós vamos levar a prefeitura mais próxima da população. É isso que a gente sentiu por onde a gente andou na cidade de Rio Branco. Eu penso que agora mais a gente vai para o intervalo. Vamos para o intervalo. Porque eu tinha aqui ainda uma... Eu gostaria de comentar também. O quê? A fala do Alisson. Não, pois é. Vai para o Professora, 30 segundos. 30 segundos. Eu penso que mais próximo do que o prefeito Marcos Alexandre tem feito é praticamente impossível. As pessoas têm o telefone dele, ligam diretamente para ele, ele vai à comunidade diretamente, diariamente. Ele está junto, discutindo os problemas e as soluções. De modo que é preciso, sabe, Alisson, a gente fazer a crítica correta, claro, mas sem deixar de observar que, por exemplo, no que se refere às obras não concluídas, de um ano para o outro, a prefeitura faz essas obras, as maiores obras, com recurso da União. Se o recurso não é repassado naquele exercício, evidentemente que a prefeitura não tem como fazer, como agora é o caso, né, desse shopping popular, que o governo federal, o governo aí interino do presidente Temer, fez o contingenciamento desse recurso, cancelando, inclusive, o empenho. Como é que o prefeito vai concluir a obra, né? Bom, a gente vai para o intervalo e no próximo bloco a gente vai tratar aqui de um assunto que é muito importante. Mas eu ainda quero continuar dentro do programa, porque eu não se meter em nada do programa desse pessoal. Você volta com o programa. Mas é o seguinte, a gente tem visto muito, viu, Narciso, está acontecendo em outros municípios do interior, uma discussão que está entrando no campo da ética. E não, porque o partido tal é corrupto, o outro é corrupto, então isso vai influenciar as eleições? Isso está empatado, é melhor a gente passar para o programa. Está empatado, está empate. Eu vou para o intervalo, a gente só me gosta, viu? Daqui a pouco a gente volta para o terceiro bloco, né, gente?